Agora 12 horas e 17 minutos, vem para cá, me acompanhe, que eu vou lá para o bairro Jabotiana, lá aqui na zona sul da capital sergipana. Desde a semana passada, por causa da chuva, houve inundação ali em parte do bairro Jabotiana, principalmente em algumas, no conjunto Santa Lúcia, JK. E alguns moradores sabem que a situação problemática é por causa do rio, mas alguns denunciam questões ambientais com relação a uma lagoa, a Lagoa Doce, que existe ali na região. A lagoa já existia há muito tempo. De um tempo para cá, a Companhia de Saneamento começou a fazer uma estação. Seria isso o nome que seria dado. A estação lá está ampliando a lagoa. As pessoas questionaram, vêm questionando essa obra lá já há algum tempo. E com relação à liberação, se isso não estaria causando algum impacto ambiental, o governo do estado tem se pronunciado, que diz que todas as licenças ambientais foram emitidas. Eu vou chamar aqui Bruno Cavalcante ao vivo, ele está lá na Lagoa, vai trazer outras informações sobre o que as pessoas estão falando sobre a situação da Lagoa e daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no estúdio o presidente da ADEMA, Administração do Meio Ambiente, órgão responsável pela liberação da licença ambiental. Bruno Cavalcante, boa tarde para você. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Ricardo, aproveitando o que você já disse aí no estúdio, essa obra foi iniciada em janeiro deste ano, como você mesmo disse, para ser construída uma estação de tratamento de esgoto aqui na Lagoa Doce e, por causa dessa obra, eles também iam aterrar toda essa lagoa, como vocês estão vendo aí nas imagens do cinegrafista Augusto Baiano. Mas a problemática para o pessoal que está assistindo entender é o seguinte: essa obra foi iniciada em janeiro, mas em abril os moradores aqui do Jabotiana, do conjunto Santa Lúcia, eles entraram com uma ação ao Ministério Público Federal pedindo para que a obra fosse paralisada, porque segundo eles não teve uma conversa com os moradores, não foi explicado os benefícios que essa obra poderia trazer aqui para a comunidade. O Ministério Público Federal solicitou que essa obra fosse paralisada, mas isso não aconteceu. Veio a chuva e a gente viu na semana passada as dificuldades, os transtornos que os moradores aqui do conjunto Santa Lúcia passaram devido à quantidade de chuva que caiu na semana passada. Eu vou conversar aqui com o Flávio, que está à frente tanto da associação também como do movimento que é a favor aqui da Lagoa Doce. Flávio, boa tarde para você. Vocês entraram em contato várias vezes com o Estado para poder entender, para ter uma negociação, para conversar também, né, com os responsáveis, mas nada disso foi feito, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a todos os trabalhadores da TV. Isso é uma tragédia anunciada, né? Essa enchente não vem acontecendo por acaso, né? É a ocupação do solo de forma irregular, construção de condomínio, destruição do manguezal e, a última situação, o aterro da Lagoa Doce, né? O movimento em defesa da Lagoa Doce, os moradores, né, já vem tentando esse diálogo junto ao poder público, né, para mostrar, né, o que é o aterro dessa lagoa aqui ocasionou, né, no caso, para o bairro, né. Entramos com a ação, né, junto ao Ministério Público, pediu o embargo da obra e a Justiça Federal ainda não deu deferimento, ainda não se posicionou, né. Foi uma tragédia anunciada, e o governo do estado ele é um dos culpados, né, dessa enchente ter acontecido, é o principal culpado dessa lagoa estar sendo aterrada, né. A população exige, né, que ela seja parada imediatamente e que seja revitalizada toda a área, né, natural em torno dela. Flávio, o governador Belivaldo Chagas esteve aqui no conjunto e você, antes da gente entrar ao vivo, você passou para mim que vocês realizaram um ato, que chegaram a conversar com o governador. O que foi dito nessa conversa que vocês tiveram com o governador Belivaldo Chagas? Então, né, ele colocou para a gente que essa lagoa, se a gente provasse que o aterro dessa lagoa, né, potencializa os efeitos da enchente, ele iria parar a obra de imediato e iria recuperar toda a área, né? A gente não visualizou e eles também não mostraram o estudo de impacto ambiental da área, então quem tem que fazer isso é o governo do estado. A população exige que o governo faça isso, né? Eles têm que parar, mostrar o estudo de impacto ambiental e a gente tem certeza, porque a gente está com essa vivência, essa visualização empírica do que está acontecendo aqui na região, que isso potencializou a questão das enchentes, né? É um crime ambiental que está acontecendo aqui e a população exige que pare a obra dessa lagoa e que se discuta com a população as medidas possíveis para resolver o problema das enchentes em toda a região da Jabotiana, né? Inclusive envolvendo os municípios de Aracaju e São Cristóvão, né? Isso não dá para continuar dessa forma. O governo tem que ter responsabilidade com a população e tem que parar de imediato o aterro dessa lagoa. E vocês preocupados, vocês procuraram até um professor universitário que explicou para vocês que tendo essa lagoa poderia até ajudar, né, diminuir essas enchentes aqui no local. Inclusive já existem estudos, né, de professores da universidade, inclusive do professor Ailton Rocha,
que mostra que o aterro da lagoa, né, as áreas ocupadas irregularmente ao redor do rio, né, potencializam as enchentes. Esse estudo, inclusive, já foi anexado à ação judicial e serve como prova do crime ambiental que está acontecendo aqui nessa região. Especulação imobiliária, aterro da lagoa, destruição do manguezal. Em relação a essas provas, Ricardo, que o governador Belivaldo Chagas pediu para que os moradores mostrassem, eu vou chamar aqui a Diana para falar aqui com a gente. Diana, você também estava falando que antes, você mora aqui há 29 anos, ela tem 29 anos, mora aqui desde que nasceu e nunca viu a quantidade de água que foi dessa vez agora, não foi? Isso mesmo, boa tarde. Essa quantidade de água foi bem maior em proporção aos outros anos que teve as enchentes e foi decorrente realmente desse aterro da lagoa e dessas construções que vêm em volta da sociedade. O governador Belivaldo Chagas pediu que a gente comprovasse para ele que a lagoa o aterramento da lagoa não tinha nenhum impacto com a enchente. E por que ele não comprova a gente? Eu gostaria que ele se pronunciasse comprovando a gente na sociedade da comunidade de Santa Lúcia que a lagoa não tem nenhum impacto. Diana, como ficou a situação da sua rua na semana passada com a chuva? Então, dos anos anteriores que teve, a última em 2017, a água chegou até perto da minha casa, que é bem próximo ao meio da rua. Dessa vez chegou até o final. Então, a proporção de água foi bem maior e geralmente secava na mesma rua. Passou 3 dias para as águas da minha rua saírem. Então, eu acredito que essa obra está prejudicando a gente de Santa Lúcia. E eles também não ouviram nenhum morador do conjunto antes de começar as obras. Além dessa questão das suas ruas, também o mesmo cenário se repetiu nas outras ruas, né, Diana? Isso. Todas as outras em volta daqui do conjunto. Não só foi a minha rua prejudicada, a minha foi a menos prejudicada. Mas atrás do cemitério, muita gente perdeu tudo. No Largo da Aparecida, muita gente perdeu tudo. Onde tem essas construções desses condomínios imobiliários, chegou água também, até metade das pernas também. Muita gente foi resgatada de carroça, como foi visto na televisão. Então, realmente, a gente pede que pare essa obra. Depois que eles provarem a gente, eles continuem. Eu faço a rede de tratamento de esgoto em outro local. Aproveitando esse enganche que a Diana falou da construção de prédios, Ricardo, vou conversar de novo aqui com o Flávio. Flávio, outra coisa também que vocês estavam se queixando, nessa liberação que tem para construir os prédios num local onde tem mangue, tem natureza e ainda traz transtornos para vocês, né? É isso mesmo, né? As licenças são liberadas, né, de forma desordenada, né? Já construíram, né, em grande parte da Jabotiana na área que cabe a Aracaju e agora estão construindo na área que cabe também a São Cristóvão, né? É necessário que tanto o prefeito de Aracaju, né, como o prefeito de São Cristóvão, né, se posicionem, não liberem mais a construção desses condomínios, parem de aterrar, né, o manguezais, parem de aterrar as lagoas da região e junto ao governador discuta com a população as soluções para resolver o problema das enchentes. A gente não quer mais medida paliativa, a gente não quer mais defesa civil nas nossas casas depois que a água entra nas nossas casas. A gente quer que não tenha enchente, né? E a gente vai fazer de tudo para que essas enchentes não acabem, né? Para que seja solucionado o problema das enchentes da região. Tem que dragar o rio, tem que revitalizar o rio, tem que parar as construções, tem que parar o aterro da lagoa, tem que conservar o manguezal. É um conjunto de situações para resolver a questão das enchentes aqui da nossa região. Flávio, para finalizar aqui a nossa participação, vocês vão se reunir ainda essa semana com o prefeito e com o governador, né? É isso mesmo, né? Ficou para o dia 29, uma reunião com o prefeito Edivaldo Nogueira, né? E para o dia 1º, uma reunião com o governador Belivaldo Chagas. E para segunda-feira, às 19 horas, na Associação de Moradores do Conjunto Santa Lúcia, teremos uma reunião com todas as comunidades para discutir as questões do bairro Jabotiana. Tá bom. Flávio, Diana, muito obrigado pela participação de vocês. Então tá aí, Ricardo, a bronca, né, da comunidade, eles pedindo esse espaço para tentar entender o motivo dessa construção que está sendo feita aqui. Segundo eles, traz ainda mais transtornos para os moradores aqui do Santa Lúcia e também de outras regiões que abrange aqui o Jabotiana. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, ao vivo lá da Lagoa, da região da Jabotiana. Ele está trazendo as informações para a gente. A gente está tratando esse assunto, não é de agora não é por causa da chuva, nem somente por causa dessa inundação. A gente trata esse assunto desde o início que a Companhia de Saneamento Adeso começou a construção, posso dizer assim, da estação de tratamento ali naquela região.